Muito bem. Bom, gente, eu me propus a analisar um pouquinho o tempo que nós estamos vivendo, e o Rodrigo perguntou qual era o tema, e eu defini como uma atualização da moldura profética de Apocalipse 13. O que eu quis dizer com isso? A gente não vai analisar exatamente Apocalipse 13, dizendo por que nós acreditamos naquilo que nós acreditamos, mas entender Apocalipse 13 dentro do contexto que nós estamos vivendo, para saber se realmente esse é o tempo e o que está acontecendo, qual é a expectativa que nós temos em relação a isso. Então, se você quiser interromper, tiver alguma dúvida, o que eu puder ajudar ou alguém ajudar, fique à vontade. Eu não sou dono da verdade, mas eu conheço quem é a verdade. E a verdade é Jesus, e Jesus disse que a palavra é a verdade. Então, se a gente fica dentro do contexto bíblico, a gente está tratando da verdade, né? Essa é a expectativa. Para começar, vamos orar. A gente vai abrir a Bíblia, e a Bíblia nunca deve ser lida ou estudada sem oração. Então, vamos pedir a orientação de Deus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja presente conosco nessa hora, que a tua mensagem, através da tua palavra, seja clara para todos nós, que possamos ter o entendimento vindo pelo teu Espírito Santo, que nos convence de tudo aquilo que tem acontecido e nos conduz para Jesus, o nosso Salvador. Em seu nome oramos. Amém. Nós estamos vivendo um tempo bem estranho, né? Se a gente analisar o contexto dessa época, as eleições americanas, elas foram umas eleições assim esperadas com muita ansiedade. Ah, Antes da eleição, algumas pessoas me perguntavam o que eu achava, e eu dizia, bom, tem duas opções. Se a Câmara ganha, o movimento de esquerda ele fica cada vez mais forte, mesmo aqui nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos os estados que são democratas, eles têm um viés muito esquerdista. Em que sentido? De promover as pautas atuais da esquerda mundial. Então, você encontra em estados que são democratas as coisas assim mais absurdas, né? Por exemplo, na Califórnia, você pode entrar numa farmácia ou num mercado, você pode pegar até $950 daquilo que você acha que é necessário para você, e isso não é considerado roubo. Simplesmente você está pegando porque você está precisando, e isso é um problema muito sério. Aqui tem uma rede de farmácias chamada CVS. é, Eles estão fechando lojas porque não aguentam a quantidade de roubos que tem acontecido em certos lugares. Também existe um mercado aqui, uma rede que se chama Target, que também já disse que está fechando várias das suas lojas por causa dos roubos. E essa defesa para o roubo é uma coisa absurda, porque se pensa assim, não, nós estamos ajudando aqueles que precisam, mas não, a pessoa simplesmente rouba, né? É um passaporte para roubo, e com isso, o que aconteceu? A esquerda perdeu muito da sua força política, em termos força eleitoral, eu diria, e o Trump acabou levando o país inteiro, praticamente. O mapa que você vê da eleição, você vê mesmo nos estados democratas, as grandes cidades votaram por Kamala, mas
as pequenas, onde a coisa acontece, onde as pessoas vivem, as pessoas normais vivem, ali o Trump teve vitória. Então, eu dizia assim, se ela ganhasse, essa, essa esquerda subiria mais um degrau e as coisas poderiam ficar muito piores, porque existe toda uma cultura woke, de doutrinação, essa questão da ideologia de gênero, enfim, tem tanta coisa acontecendo que puxa para longe de Deus, que a esquerda levanta como bandeira. Por outro lado, se o Trump ganhasse, eu dizia que o Trump é o cara que tem condição de terminar Apocalipse 13, fazer a parte dele, porque existe todo um movimento aqui nos Estados Unidos de igrejas apoiando o lado republicano. Então, você encontra uma junção de Estado e igreja, e isso é muito forte aqui. Então, qual é o cenário que nós vivemos? Polarização política, como tem no Brasil, não é diferente. Você encontra esse ativismo religioso presente na política. Por outro lado, um movimento para silenciar as pessoas, de controle da mídia, de controle das pessoas. Você vive um Big Brother, porque para onde você vai tem controle através de câmera, através do celular. Você não tem uma liberdade total. A gente tem que saber que a gente está sendo vigiado o tempo todo. O lugar onde você está é impressionante. Você baixa um aplicativo qualquer e ele quer saber da tua localização, o que você acessa, quem são os teus contatos, as fotos do teu celular. Então, a tua vida ela passa a ser muito aberta, mesmo que você não queira. Então, você tem que dizer, não, eu não aceito, não aceito, não aceito. E, com isso, você perde algumas funcionalidades dos aplicativos, né? Também a gente nota assim, uma perda significativa de liberdade, de direitos. O direito está sendo atropelado. Não preciso falar como é que está no Brasil. Ontem eu estava lendo sobre aquela família Mantovani, que entrou com uma petição de retratação do caso de Roma, e eles estão sendo acusados, inclusive, de violação da ordem democrática do país, simplesmente porque xingou um ministro, e aquilo que deveria ser assim algo sobre injúria e difamação toma proporções gigantescas. Esse é o contexto. Junto com esse contexto, com a vitória do Trump, aí vem toda a outra questão religiosa, aonde a direita quer dar o troco na esquerda. Você tem uma polarização muito clara de direita e esquerda, e essa direita agora quer impor os seus parâmetros para toda a nação. Na verdade, você nunca vai resolver o problema de extremismo, porque cada vez as coisas ficam mais concentradas nas diferenças. Somado a tudo isso, a gente tem um ambiente de guerra, de insegurança, né, de fomento de guerra. Israel está no centro de tudo, e parece que todas as coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande. Então, analisando tudo isso, olhando tudo isso, será que isso ele converge para Apocalipse 13? Então, eu fiz assim uma pequena análise sobre as coisas que são necessárias para que a profecia de Apocalipse 13 ela se cumpra como a gente imagina. Eu queria ler um texto, primeiro, um texto de Paulo, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Paulo aconselhando a Timóteo, ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Pois chegará o tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. E o verso 4 ele diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Nós estamos vivendo nesse tempo onde as pessoas não querem saber da verdade, elas querem acreditar e ouvir de pessoas sobre mitos, sobre coisas que são agradáveis ao ouvido. Existe existe um segmento, uma doutrina, uma doutrinação, sei lá o quê, intitulada de Therian, e esse movimento é baseado no sentimento do que a pessoa acredita ser dentro do seu íntimo. Então, se uma pessoa acha que em outra encarnação, em outra época, ou sei lá o quê, ela foi um lobo, ela vive como um lobo vivendo entre os homens. Então, esse país aqui é muito louco, você encontra gente puxando o outro pela coleira, porque a pessoa ela acha que ela é um gato, ou ela é um cachorro, ou ela é qualquer coisa, e chega a esse ponto, a insanidade, inclusive de adultos puxando crianças, como se aquilo fosse bonitinho. Então, parece sim que a realidade ela é tão cruel que as pessoas se escondem na fábula. Nesse mês que passou, a gente teve aqui o Dia das Bruxas, aí, o Halloween. É impressionante você andar pela cidade e você encontra as casas decoradas de tudo que é de morte, sabe? Eu passei na frente de uma casa, tinha um ser que, assim, muito diabólico, é, puxando uma criança, uma caveira num carrinho de criança e cercado ainda de outros seres, assim, absurdos. Então, as pessoas estão dando mais ouvido às fábulas do que à verdade. E essas coisas, como o Halloween, elas tomam conta do imaginário do povo, e aquilo que deveria ser assim tão repulsivo passa a ser aceitável. E as pessoas se vestem de caveira, elas se pintam assim de morte, de tudo. As casas ficam decoradas com teias de aranha, com esse tipo de coisa. E a morte passa a ser o normal quando, na verdade, o ser humano busca é a vida, não a morte. Então, esse é um contexto para ser estudado, para ser analisado, por que nós chegamos nisso. Mas eu vejo que várias coisas apontam para o desenrolar da própria profecia. Para que a profecia de Apocalipse 13 aconteça, você precisa ter o dragão, que a Bíblia diz que é o diabo e Satanás, vivendo entre os homens. Veja o que diz Apocalipse, a gente vai ler alguns textos do Apocalipse agora, Apocalipse 12, o verso 9, ele diz assim: foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a Bíblia diz que Satanás, que é o antigo dragão, que é o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, ele foi precipitado na terra, e não só ele, mas ele e os seus anjos. Então, hoje nós não vivemos isolados de outros planetas, ou de outros seres, dizer assim. Nós vivemos numa época onde o anjo do mal, ele vive conosco, ele está presente no cotidiano, mas a gente não enxerga ele, a gente não está vendo, apesar que quando você lê a Bíblia, no tempo de Jesus, Jesus volta e meia chocava-se com Satanás, Satanás estava presente em tudo que é lugar. E por que hoje é diferente? Veja o que diz Coríntios, 2 aos Coríntios,
capítulo 11, Paulo falando sobre Satanás, ele dá um ele dá um ele faz um quadro muito interessante, porque ele diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 14. 11 e 14 diz: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E o verso 15: não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, Satanás se transfigura em anjo de luz, e Paulo diz que os seus ministros, são ministros da justiça. Ele não está falando do Supremo Federal, mas bem que poderia, né? Ele está dizendo assim que os seus anjos passam a ser administradores de coisas boas, ministros de justiça, que levam a verdade. Então, nós convivemos hoje com o diabo transfigurado, quando ele quer aparecer, como pessoa, como homem. E esse quadro mostra que é muito factível com a ideia de que ele foi expulso do céu e que ele está vivendo aqui na Terra. Por enquanto, o Espírito de Deus, ele controla ainda as pessoas, impedindo que se façam aberrações maiores. Mas Satanás, ele continua agindo com o seu poder, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então, primeiro ponto, para que Apocalipse 13 aconteça, você precisa que o diabo esteja presente. O diabo está presente desde a fundação da Terra, porque ele foi expulso do céu, e ele está aqui o tempo todo, e ele está trabalhando dentro de um cronograma que ele acredita que vai salvá-lo no final e que vai levar à perdição muitas pessoas. Ele trabalha contra Jesus. A segunda coisa que precisa acontecer para que se cumpra Apocalipse 13 é você ter uma religião mundial. Veja o que diz capítulo 13, o verso 4. Diz que adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a essa besta? Quem poderá batalhar contra ela? O verso 8 O verso 8 também diz: adoraram todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O verso 12 diz: ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga foi curada. E o verso 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Todos esses versos do capítulo 13 falam sobre adoração. Adoração tem a ver com uma religião, ligar-se com Deus. Então, para que Apocalipse 13 aconteça, você precisa ter uma religião falsificada. Esses versos mostram que a besta está controlando todas as coisas, o dragão está controlando e está conduzindo as pessoas para uma adoração ou um culto ao falso Deus. Então, primeiro, precisa que o dragão esteja aqui na Terra, precisa que uma religião seja mundial e que transforme as pessoas em adoradores de uma verdade pregada por essa religião falsa. Outra coisa que precisa é que Satanás tenha um representante legal na Terra, se tornando um homem com acesso à população, aos governos, enfim, a tudo. Isso está em Apocalipse 13, no verso 2. O verso 2 diz assim, que a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, o dragão, quem é o dragão?
Satanás, a antiga serpente, que é o diabo, ele entrega para a besta, que subiu da água, ele entrega para a besta o seu trono, o seu poder e a sua autoridade. Existe um poder na Terra que está assentado no trono de Satanás. É isso que Apocalipse diz. Além disso, essa religião falsa, ela promove o erro através de blasfêmia. Veja o que diz o verso 5 do Apocalipse. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. O que é blasfêmia? Lá em João capítulo 10, Jesus ele é acusado na cura de um paralítico, João capítulo 10, versos 30 a 33. João fala que Jesus foi acusado de blasfêmia porque ele se coloca como Deus. Então, o que é blasfêmia na Bíblia? Quando alguém se coloca no lugar de Deus, querendo parecer Deus, ele está blasfemando. Também, no capítulo 2 de Marcos, Jesus também é acusado de blasfêmia. Capítulo 2, versos 5 a 7. Nesse capítulo 2, Jesus ele é acusado de blasfêmia, por quê? Porque ele perdoa os pecados. O que é blasfêmia? É se colocar no lugar de Deus. Blasfêmia é reivindicar para si o poder de perdoar pecados. Então, uma religião falsificada, uma religião que perdoa pecados, pessoas que perdoam pecados, quando só Deus perdoa pecado, uma religião onde as pessoas se colocam no lugar de Deus, aonde ela tem um domínio territorial, tudo isso tem que estar presente para que Apocalipse 13 aconteça. Além disso, você precisa também de suporte legislativo para que Apocalipse 13 aconteça. Que tipo de suporte? O suporte de leis que as pessoas são induzidas a aceitar. Tem um microfone aberto ali, né? As pessoas são induzidas a formular leis e aceitar leis que são de origem humana contra algumas coisas que estão na Bíblia. Nesse sentido, se você tem um quadro onde o governo presente ele tem uma junção com a igreja induz para que algumas leis sejam colocadas, como foi na Idade Média, onde as pessoas elas eram perseguidas pela própria igreja e pelo próprio governo. Então, tudo isso faz parte da moldura. Você precisa de uma base legislativa. Tá? Não só isso, você precisa de poder de imposição. Veja o que diz Apocalipse 13, o verso 15, diz que foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, aqui diz claramente que existe um poder de polícia, um poder militar, um poder que persegue as pessoas e que faz com que eles sejam até mortos se não obedecem aquele esquema da besta. Essa perseguição também ela está presente no verso 7 de Apocalipse 13, diz que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Então, existe uma ação contra o povo de Deus. Quem são os santos? São aqueles que seguem a lei de Deus, a vontade de Deus, é o povo de Deus. Aqui não está falando de religião, de denominação, mas diz que as pessoas que são santas, separadas para Deus, elas sofrem perseguição. O verso 10 o verso 10 também diz assim, que se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, será necessário que a espada seja morto. E aqui está a paciência e a fé dos santos. E no verso 17, a última parte, diz que... 17, última parte...
Na verdade, ela começa, ele começa no 16, mas vou deixar esse para depois. É, ele impõe para que pequenos e grandes, ricos e servos seja posto um sinal. Então, você precisa ter um aparato militar, policial, alguma coisa que garanta o cumprimento de Apocalipse 13. Além, então, da ação direta de Satanás, além do estabelecimento de uma religião única mundial, exigindo adoração falsificada, uma religião que promove o perdão dos pecados e que essa religião tem líderes ou líder que se coloca no lugar de Deus, você também precisa de alguma coisa sobrenatural. Veja o que diz o verso 13. O verso 13 diz: faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Sinais são milagres. Então, esse contexto todo acontecem também milagres. Do mesmo jeito que aconteceu na saída do Egito, do povo de Deus, do povo de Israel, os, os adivinhos, magos, encantadores, o pessoal da religião do faraó também imitava e fazia algumas coisas sobrenaturais. Vejam que todas essas coisas têm que acontecer. Aí você puxa para o contexto nosso hoje, e será que isso já existe? Existe algum sistema que controla as pessoas ao ponto de... Eu esqueci de um detalhe, que é o verso 17, diz que para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o número da besta e o seu número e o seu nome. Você precisa ter também um sistema econômico, financeiro, que seja mundial, aonde impeça a pessoa de comprar e vender, a menos que ela esteja de acordo com o esquema de Apocalipse 13. Então, eu vejo assim, em Apocalipse 13, vários elementos que podem ser encontrados nos nossos dias, e que não existiam há 100 anos atrás, ou há 300 anos atrás, ou há 1000, ou há 2000 anos atrás, quando o Apocalipse foi escrito. Existe hoje. O que existe hoje? Existe condição de controle financeiro impedindo que a pessoa possa comprar ou vender, simplesmente apertando um botão e dizendo assim, essa pessoa não tem mais o direito de usar o seu dinheiro que está no banco. Hoje você tem esse controle com muita facilidade, basta ver o que aconteceu com várias pessoas do Brasil que foram acusadas, presas e perseguidas nos eventos todos do ano de 22, e que alguns perderam simplesmente seu acesso à rede social, que era seu ganha-pão, e perderam o acesso às suas contas bancárias e tudo isso. Então, hoje existe esse sistema. Existe um sistema onde o teu dinheiro não está na tua mão. Só que isso pode ficar ainda mais sério, porque à medida que você não usa mais dinheiro, e quantas pessoas têm dinheiro na carteira? Se usa cada vez menos dinheiro. Se passou a usar cartão, o dinheiro de plástico, cartão de crédito, cartão de débito, mas até o cartão está ficando em desuso. E a coisa está ficando só em termos de transferência eletrônica sem o uso de cartão. Se simplesmente cortarem a tua transferência eletrônica, você perde o teu acesso ao dinheiro. Se o teu celular ele for bloqueado e ele é o elemento que tem as suas chaves, você não consegue nem receber, nem pagar, nem coisa nenhuma. Então, hoje, existe muita facilidade de proibir as pessoas de comprar e vender. Muito. Além disso, existe também muita facilidade de fazer perseguição aos santos.
Em que sentido? Perseguir pessoas que não estão de acordo com a doutrina de Apocalipse 13, e hoje é fácil de você localizar qualquer pessoa no planeta, praticamente. Existe um sistema para isso. E esse sistema está sendo cada vez mais sofisticado, porque agora com a Starlink, você tendo satélites onde o acesso à internet ele pode acontecer, inclusive, em áreas inabitadas, se você está nesse esquema num esquema de controle total, basta você ter controle desses satélites que você sabe aonde a pessoa está, o que ela está fazendo, essas coisas assim, de filme de ficção, né? Existe a ficção parece que saiu da televisão e nós estamos vivendo com isso. Também fala sobre impor um sinal para que você tenha acesso, sinal para que você tenha permissão de comprar ou vender, né? A Bíblia fala que o sinal é colocado ou na testa ou na sua mão direita, e aí entra, assim, existe toda a fábula que não é Bíblia, né? E que as pessoas dizem que o sinal é Neuralink ou um chip ou qualquer coisa disso, e, na verdade, acaba desviando do foco principal, que não é isso, a questão é com adoração. A questão é a adoração. Essa moldura de Apocalipse 13, ela é muito forte para os nossos dias. Você consegue identificar esses elementos de Apocalipse. Veja que eu embaralhei os versos, fala ali da besta, a besta da terra, a besta da água, mas eu misturei todos, mostrando que existe esse quadro da besta, do domínio da besta, ele está inserido num contexto. Qual é o contexto? De controle das pessoas, de perda da liberdade, de controle financeiro, de perseguição, acesso às pessoas, aonde elas estão, de uma religião que tenha o domínio sobre tudo, mas algumas coisas ainda não acontecem. O sinal da besta ainda não existe. Ele será efetivamente implantado quando o direito deixar de existir, quando a decisão de liberdade deixar de existir, mas só que você vê um contexto hoje que caminha para tudo, para esse sentido, onde as pessoas estão perdendo os seus direitos, estão perdendo a sua liberdade. E tem um texto que eu queria ler. Nessa época que nós vivemos de inteligência artificial, de, de, aqui na América chama de AI, né? Porque a inteligência é artificial, ela é artificial e inteligência. No Brasil é IA, porque é inteligência artificial, mas eu tenho usado o termo IA, de inteligência artificial, mas dentro do nosso contexto eu digo que é inteligência adventista. Dentro do nosso contexto, existe uma IA que é expresso como a inteligência adventista acumulada desde o início da igreja, com todas as revelações que nós tivemos. Então, dentro dessa IA, existe um texto existem vários textos, na verdade, no livro O Grande Conflito, e esse livro ele é do ano de 1888, com uma revisão em 1911, ou seja, 138 anos atrás, que era absurdo até que se comprovasse nesse tempo, né? As coisas que foram previstas há 130 anos atrás, elas estão acontecendo agora, né? Mas eu queria ler um texto que ele é citado em Testemunhos Seletos, volume 2, página 151, que diz assim:
quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Quando é que o fim está próximo? Quando essa nação, os Estados Unidos, estender a mão para o catolicismo, essa nação protestante, estender a mão para o catolicismo e para o espiritismo. Quando essa tríplice aliança se formar, então o tempo é próximo, as coisas estão acontecendo. Mas para que isso aconteça, veja, essa nação aqui, ela foi estabelecida sob princípios de liberdade. As pessoas que ocuparam os Estados Unidos, elas vieram da Europa, muitas delas expulsas pela perseguição religiosa que houve na Europa, e estabeleceram aqui nos Estados Unidos uma pátria de liberdade. Mas quando essa liberdade, os princípios da Constituição americana forem quebrados, então não resta mais nada. E um dos princípios da Constituição americana é a primeira emenda. A primeira emenda da Constituição diz o seguinte: o Congresso não fará nenhuma lei relativa ao estabelecimento de uma religião ou à proibição do livre exercício desta. Então, o Congresso americano não pode estabelecer nenhuma lei que proíba, que impeça o livre exercício da religião ou que adote uma religião. E, segundo o texto que eu tinha lido, quando isso for quebrado, então já não tem mais nada. Porque você perde a essência. Qual é a essência? A liberdade. Nós estamos partindo para uma doutrinação, partindo para um movimento de polarização da sociedade, aonde um lado da sociedade vai querer impor a sua vontade para toda a sociedade. E isso vai acontecer nas casas legislativas. Um texto de eventos finais, página 131, diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a colocará penas civis aos dissidentes, será o resultado inevitável. A imposição de leis que são oriundas das igrejas que influenciam as assembleias legislativas e que começa a haver uma religião estatal. Bom, como eu disse no começo, as igrejas se uniram em torno da campanha de Trump. As igrejas apoiaram Trump porque ele carrega, teoricamente, os princípios cristãos. E isso vai fazer com que algumas coisas aconteçam rapidamente. Pela primeira vez nos últimos tempos, o presidente do executivo tem maioria na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados, tem maioria no Senado e ele tem maioria na Suprema Corte Americana, sendo que 6 dos 9 juízes foram indicados por governos republicanos, sendo que 3 foram já indicados pelo próprio Trump. Veja, todo o poder está do lado republicano. O Partido Republicano, pela primeira vez em muitos anos,
E eu esqueci mais uma coisa. E ainda ele teve maioria de votos da população, coisa que aqui não precisa ter maioria para você ser eleito. Você precisa ter maioria dos colégios eleitorais. Ele teve a maioria dos colégios, mas ele teve também a maioria da população. Gente, parece sim uma avalanche. Você vê o presidente com todo o poder, e eu vi um analista de política disse assim, que o Trump se transformou no imperador do mundo. Ele passou a ser o imperador do mundo. A Bíblia diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, você levante a tua cabeça para o céu, porque a redenção está próxima. Se você observar algum movimento nas assembleias legislativas desse país, levando a levando leis com caráter religioso que parecem ser boas, mas impondo essas leis sobre toda a população, e estabelecendo uma religião do Estado, bom, aí acabou, e esse é o fim. Me parece que nós estamos vivendo esse tempo, me parece que tudo caminha para isso. Eu não sei se a lei dominical vai ser assinada por ele. Por que é dominical? Porque a Bíblia, no capítulo 13, fala sobre a adoração, depois no capítulo 14 fala a adoração ao Criador, que tem a ver com a, a, o início lá de Gênesis, a criação em 7 dias. Eu não sei se é ele, mas ele tem toda a condição de fechar, fechar esse esquema de Apocalipse 13, porque a gente sabe, pela inteligência adventista, a nossa IA, nós sabemos que a união vai ser entre o protestantismo americano, o espiritismo e o catolicismo. Quando esses três formarem uma união, recebendo ainda o apoio militar dos Estados Unidos, o apoio policialesco dos Estados Unidos, então as coisas estão fechando. Eu espero que seja isso. Agora, eu também sei que o tempo não será fácil. Quando essas coisas estiverem acontecendo, como dores de parto, como disse Jesus, quando as coisas estiverem aceleradas, a angústia será grande para todos os lados, inclusive para o povo de Deus. Parece que essa é a moldura, parece que é o que nós estamos vivendo. E eu espero que esse mundo não dure muito mais e que, em breve, Jesus acabe com tudo isso e estabeleça o seu reino, porque não vai ser esse reino falsificado de união de igreja, Estado e, como diz Apocalipse 17, Apocalipse 17 diz que os 10 chifres que você encontra lá na besta, verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Você encontra aqui no Apocalipse 17, então, que além de todo o poder que os Estados Unidos têm, além de todo o poder que o papado tem, os representantes de 10, chama de 10 reis, ou de 10 reinos, que representam o mundo, eles vão colocar a sua autoridade à disposição da besta que surgiu da água, segundo Apocalipse 17. Vai colocar à disposição da besta para que ela reine e estabeleça a ordem. Se você der uma olhada no que tem acontecido aqui nos Estados Unidos, em várias cidades, as pessoas estão morando nas ruas, morando nos carros, é uma coisa impressionante. Esses dias eu fui num mercado, onde tem um estacionamento grande, e
e quando eu saí de um estabelecimento desse mercado, assim, de várias lojas, tinha uma mulher com uma van com a porta aberta ali atrás, e, e ela ficou bastante tempo ali, e eu olhei para a van, tinha roupa, tinha todos os utensílios que você precisa, tinha... A casa dela era isso, a casa dela era o carro dela. Muitas pessoas têm morado nos seus carros, porque o aluguel aqui nos Estados Unidos subiu demais, e tem muita gente que não consegue pagar aluguel. Você vai no centro das cidades, de muitas cidades, você encontra barraquinhas, essas barraquinhas de nylon, e as pessoas morando nas barracas. Algumas cidades que eles chamam de estados santuários, são cidades santuários onde recebem imigrantes, as pessoas estão morando em abrigos, onde o governo tem disponibilizado para que essas pessoas morem. E o que aconteceu aqui nos Estados Unidos nesses últimos anos foi um absurdo, onde as pessoas cruzavam a fronteira sem documento nenhum e entraram nesse país para viver o sonho americano ou o pesadelo americano. E isso gerou um colapso em várias coisas, na saúde, no emprego, na própria estrutura da cidade. Muitas coisas aconteceram pela imigração ilegal. A gente não está falando assim de pessoas que entraram pelo aeroporto com o seu passaporte, dizendo que iam visitar o Mickey na Disney e depois resolveram ficar aqui. Não, pessoas que passaram por baixo do muro, que passaram por qualquer lugar e entraram sem nenhuma autorização. Então, essa situação promoveu uma revolta da população em geral, e as pessoas estão contra os imigrantes, esses imigrantes que que estão promovendo roubo. Tem muitos lugares onde tem roubo, coisa que é impressionante. Aqui nos Estados Unidos você deixa tudo aberto. Eu vejo, às vezes, carro ligado, e a pessoa sai e vai até uma loja qualquer, vai buscar uma pizza e coisa, ela deixa o carro ligado no estacionamento, sem ninguém. E isso é normal, porque ela não quer voltar com o carro quente, porque o ar-condicionado ficou ligado, ou porque, às vezes, deixa ali um animal, um cachorro. Esses dias eu vi um carro que tinha eu, eu vi dois seres, assim, no banco da frente. Um estava com as patas no volante e o outro estava de passageiro. Então, o carro estava ligado, e ali só tinha dois cachorros. Mas é normal aqui você deixar as coisas assim, sem muito cuidado. Você vai num restaurante, a pessoa vai no banheiro, e depois deixa o celular na mesa, deixa o laptop na mesa. Isso é normal você encontrar aqui. Só que começou a aparecer muita gente mal intencionada. E isso criou uma revolta, e hoje existe uma população voltada para que as coisas sejam organizadas novamente. Eu penso que talvez essas pessoas vão promover a volta de certos princípios bíblicos, inclusive com a observância do dia de guarda, do domingo. Aqui você já encontra algumas lojas que não abrem aos domingos. Tem uma rede de fast food que é muito famosa aqui, é muito cheia, sabe? Ela o tempo todo tá vendendo, chama-se Chicken Filet. A hora que você for, ela está lotada. Ela tem um sistema de drive-thru assim fantástico, de 3 filas, pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo, e tem uma plaquinha assim: fechamos aos domingos. Então não abre. E não só essa, tem outras que também não abrem aos domingos, porque é o dia da família, o dia de guarda, o dia de descanso, o dia de igreja e tal. Esse é o quadro, gente. É isso que está acontecendo. Se eu puder responder alguma pergunta que eu saiba, eu estou à disposição. Ou se não, era essa a ideia que eu queria passar, dizendo que a moldura está montada, gente. Só falta agora o quadro explodir com todas as suas cores, de acordo com a Bíblia. E a única maneira de não ser enganado é conhecendo o texto da Bíblia.